Saúde, irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Eu vou ler no capítulo 1 e no verso 3, vou estender um pouquinho esta leitura até o verso 11, amém? Quem entendeu de agora a Deus? É 2 Pedro, né, irmãos? Capítulo 1, verso 2, eu vou ler até o verso 11. Amém? Então vamos ler em nome de Jesus. A minha Bíblia é um pouco mais antiga, mas o título é A Prática Progressiva das Graças Cristãs e Seus Resultados. Visto como Ele, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento há o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois aquele quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar. Nós sabemos, irmãos, que há um caminho de total e absoluta necessidade a nossa vida em Cristo Jesus. E nós temos ouvido inúmeras vezes a respeito de Deus, tomamos um posicionamento, em seguida tomamos outro pensamento, mas a verdade é que quando nós definimos definitivamente que Deus é uma fonte inesgotável de autossuficiência perpétua, nós começamos a ver que cada vez que cada um de nós começarmos a digerir a Escritura Sagrada, nós fazemos muitas perguntas silenciosas, paralelas ao que foi lido nesta noite. Então, por exemplo, eu estou utilizando uma carta segunda do apóstolo Pedro. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho para um homem muito experiente, um homem que viveu muitas horas ao lado de Cristo Jesus. Então, o que entende-se é que a própria ciência de Cristo foi trazida para a vida de Pedro. Então, é uma carta, uma palavra fidedigna de que Pedro esteve ao lado de Cristo. E Cristo não é tão somente o Salvador, Ele é um Deus. Considerando, então, que a palavra extraída dessa Escritura, ela tem toda a verdade da parte de Deus. Primeiro que Pedro se tornou um homem que veio alcançar a suficiência maior do que outros homens, porque o próprio Jesus disse que sobre ele ia firmar a igreja. E não falhou. Pedro teve algumas inconsistências, mas nós vemos aqui que a própria Escritura, ela denota de que Pedro é uma pessoa, como apóstolo, que tem muito entendimento, muito conhecimento de Deus, ainda que a sua origem inicial fosse de um homem pescador. E alguém vai pensar, bom, mas não tem muita intelectualidade, não tem absolutamente nada a ver, porque a capacitação de um homem, ela vem quando o homem entende
que Deus é uma fonte inesgotável de autossuficiência. Então eu vou encontrar tudo em Deus. E o que mais me chama a atenção é que quando nós observamos as obras de Deus, nós começamos a ver que não é algo para alguns séculos, mas é uma obra perpétua, ou seja, eu juro por mim mesmo que todo joelho se dobrará, ou seja, não tem ninguém maior do que ele para jurar, então ele jura pela própria vida. E eu comecei a ver diante da obra de Deus que assim como Deus é uma fonte, né, inesgotável, nós também somos criaturas de dependência eterna de Deus. Por quê? Quais as situações que você esteja passando, eu esteja passando, nós temos que estar ligados em Deus, de compreender aquilo que os demais homens compreenderam, porque o apóstolo Pedro, nós vemos nas histórias anteriores, nas passagens, que ele deu algum trabalho no primeiro momento e que não se ajustou, não se alocou prontamente nas coisas de Deus. Nós vamos visto que o próprio Jesus, em certa ocasião, disse para ele: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro estava sendo usado pelo diabo para conflitar com Jesus, dizendo tipo, não, o senhor não vai passar por essa necessidade, o senhor não vai ser preso, o senhor não vai ser crucificado. E quando na verdade era uma predição, ou seja, uma profecia, e Pedro entrou talvez para agradar, e não foi agradável a intervenção de Pedro. Essa palavra aqui Deus colocou no meu coração, porque eu começo a ver a extraordinária, magnífica atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu sei que cada um de nós tem uma maturidade, cada um de nós vê alguma coisa como muito perigosa, e o outro vê como se não tivesse perigo algum. Porque na verdade, irmãos, o mundo invisível de Deus é um mundo que é extremamente poderoso, mas extremamente um mundo exigente. Não é um mundo que foi feito para todos. Mas espera aí, pastor, mas todo mundo foi feito para todos? Não foi feito para todos. Mas por que não foi feito? Quando a palavra de Deus diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele está dizendo que chama todos, mas nem todos, às vezes, alcançam a sinceridade que devam ter diante da sua vida espiritual, sabe, frente a Deus. Então, eu não vou dizer para você que Deus é um ditador, que ele leva a ferro e a fogo. Mas Deus é uma pessoa que nós olhamos para a palavra de Deus, ele é um doador. Aleluia. Tudo que nós recebemos aqui dentro é doação. Você não recebe pelo seu mérito humano, pessoal. Você recebe doação. Aleluia. Aqui na palavra de Deus inicial, começa o parágrafo assim: visto como pelo seu divino poder nos deu, sido doadas todas as coisas que conduzem à vida da piedade. Eu acho muito importante, irmãos, quando nós tratamos das coisas de Deus, nós precisamos entender cada ciência que Deus tem colocado na sua palavra. Por que isso é importante? Porque você vai digerir o que Deus quer realmente falar com você, comigo, com todos nós. Às vezes você não dá a mínima atenção daquilo que é tão importante diante de Deus. Então ele está falando aqui que conduzem a vida e a piedade. Ele está falando sobre vida espiritual, ele não está falando sobre vida existencial. Porque a vida existencial é uma vida que tem um nascimento, aí a pessoa vive e morre. Essa é uma vida normal, natural. Pedro está se referindo a uma vida espiritual. Então ele está dizendo aqui que conduzem a vida e a piedade. A piedade é uma das coisas mais gigantescas que eu acho que um cristão deve ter. E por ali começa, naturalmente, uma confiança, e o cristão começa a lograr êxito com Deus. Por que a piedade é tão importante? Porque a vida espiritual, ela vai ser dada continuidade quando você tem piedade. E a piedade é você amar, sabe, ter um amor pelas coisas santíssimas de Deus. Aleluia! Que não é uma coisa comum entre os homens. Há pessoas que colocam a piedade como uma coisa muito diferente. A piedade é você amar as coisas santíssimas de Deus. Então a vida, ela está atrelada à piedade. Quando eu amo as coisas de Deus, as coisas santíssimas, eternas, me vem muitos pensamentos repaginando tudo aquilo que Deus fez, tanto no Antigo Testamento como no Novo, como faz nos dias de hoje. Então você fica com a sua vida
devidamente acesa e começa então a entender, bom, mas então quer dizer que a piedade, eu preciso que amar as coisas de Deus. Isso é uma coisa que não é dada de si próprio. Você tem que buscar isso em Deus, você tem que amar e ver por que, por exemplo, Pedro, um homem que era um homem, na verdade, que não tinha muito acesso às coisas de forma a uma letra, ser um homem letrado, um homem escolado, você vê que cada parágrafo que digerido aqui é de uma profundidade muito grande. Por quê? Porque Pedro alcançou o entendimento da piedade, ou seja, ele aprendeu a amar as coisas de Deus. Dentro da casa de Deus, nós às vezes estamos fadados, cansados, entristecidos, amuados, e alguém diz, mas as coisas não estão dando certo, não está certo. Uma das coisas fundamentais é você entender que a vida espiritual é uma dádiva de Deus, ou seja, uma doação. Deus vai doar para você, para mim, para todos nós uma vida, mas mediante o quê? Piedade. Porque se você não ama as coisas santíssimas de Deus, requer que você fique orando até entender, mas por que eu tenho que amar, irmãos? A obra é gigantescamente, infinita. Cada um de nós temos milhares e milhões, bilhões de neurônios que estão reversos de uma maneira, vendo aquilo que não era para ver dessa forma, estão vendo de forma contrária. Eu posso entrar dentro do coração dos irmãos? Não posso. Eu faço o meu trabalho, dado por Deus, que é pregar a palavra. Agora, a reversão desses neurônios que estão desencadeados é uma obra que consiste a Deus. Pedro entende isso claramente, e ele fala aqui, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, a glória, quando nós falamos, é o quê? Uma grandiosidade inalcançável. Deus chamou você para a glória. Irmão Osmar, ele está dizendo assim, Osmar, eu te chamei para uma dimensão inalcançável. Então, quando nós vamos falar em glória, eu vou ver, isso não se alcança de jeito nenhum. Por quê? Pela mão humana você nunca vai alcançar a glória de Deus. Mas ele diz aqui que tem a virtude. O que é a virtude, irmãos? A virtude é você ter inclinado para o bem. Tem vezes que você vai ter que digerir coisas que você rejeita, mas você já está calçado com o entendimento de que precisa entender dia após dia a piedade. Senhor, essa obra é santa, esse proceder é santo. Então eu tenho que cooperar com Deus no meu silêncio, ou na minha insignificância, na minha impotência, eu tenho que cooperar com Deus. Então o texto aqui mostra que Deus me chamou para a sua própria glória e virtude, ou seja, Ele me chamou para a sua própria glória. Daquilo que é inalcançável eu chamei o homem. E a virtude? Daquilo que é inclinação do bem. Então, quando nós estamos na casa de Deus, que nós devemos cogitar o tempo todo, é que é um processo de doação. Então hoje, Deus tem me dado graças. Mas possa ser que daqui uns dias, Deus possa requerer um depósito maior da minha vida. Então o que eu faço? É sempre bom, como disse a irmã Marcela aqui, você sobrar. O que é sobrar, irmãos? É você entender que não é fácil ser cristão. Você tem que fazer aquilo que na verdade é uma cercania invisível aos teus olhos. Por exemplo, eu estou aqui e ressoa no meu ouvido o tempo todo 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a alma. Bom, está resolvido. Mas e aí? Eu tenho que amar o meu próximo. Então eu não posso andar de maneira nenhuma com os meus interesses pessoais terrenos fora dessa cercania espiritual. Aleluia. Mas por quê? Porque é um mandamento, irmão. Não é como você quer ou eu queira fazer. Bom, se o próximo não está envolvido na sua vida, isso apenas Deus, tem alguma coisa errada. Mas por quê? Porque não é uma coisa opcional. Deus não é uma obra em que se dê de forma opcional. Eu posso fazer o que eu quero? Não vou. Eu estava conversando essa semana, irmão, nós temos em casa, não sei se foi ontem, né? Aí nós almoçamos lá e estávamos conversando algumas coisas. Eu estava explicando para ele que a vida de um homem de Deus é uma vida que ele tem um entendimento. E por que eu falo com tanta clareza para os irmãos e convicção? Muitas das horas que aqui estão, eu já fui alvejado. Então eu já tive várias guerras espirituais. E muitas das guerras eu perdi. E quando eu vejo
vejo alguém insistindo nessa linha, algum irmão, alguma irmã, eu já sei o resultado, vai perder. Por quê? Porque quando nós estamos lá no fronte, eu vi muitas moças perderem a guerra, como vi muitos rapazes. O que você vê? Você começa a ver, na verdade, que a tua vida começa a te ensinar. Eu não posso entrar, como disse até o irmão Leandro, na cabeça dos irmãos. Eu não posso pegar um pau, um revólver, para poder fazer com que ele entenda. Mas o que vem na minha cabeça? O Senhor me fala, não, vai pegando, eu vou cuidando. Mas às vezes quando Deus fala cuidando, não é cuidar, é que lá na frente ele vai receber. Tudo quanto poderia fazer de uma forma muito simples, obediente a Deus, sem nenhum problema. E por que isso custa caro, irmãos? Quando nós olhamos a palavra, nós vemos aqui novamente Pedro repetindo a palavra doadas, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e brilhantes promessas, para que elas nos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Uma das coisas mais lindas que tem é quando você entende a natureza divina, ela se materializa dentro da sua vida. Aleluia. Mas não é de uma forma romântica, Aleluia. poética. A natureza divina, ela começa a se manifestar, você começa a ver, e tem coisas que você sabe claramente que não vai resolver. Tem muitas coisas que eu não vou resolver nada na igreja. Mas por quê? Porque eu não posso confrontar com a pessoa para o lado da corrupção. Irmãos, você observa que Pedro esteve com Jesus em dias em que Jesus estava vivo, Jesus morreu e Pedro continuou com Jesus, trazendo a palavra, e ele mostra aqui como era a personalidade, o modus operandi de Jesus, o ensinamento de Jesus. Então Pedro não viveu com Jesus só nos dias que Jesus estava vivo. Nesse momento Jesus já morreu, mas Pedro está canetando, e está com a caneta, porque há um jorrar do Espírito Santo dentro da vida de Pedro, que ele sabe que o trabalhar para Deus, irmãos, é muito recompensador. Eu queria trabalhar para Deus 24 horas andando para cima, para baixo, fazendo, acontecendo. E porque, graças a Deus, Deus ainda me deu um entendimento lá atrás, mais jovem, de fazer muitas coisas que eu fiz para Deus. É claro que eu não estou de maneira nenhuma falando que a minha mão direita está vendo aquilo que a esquerda fez. Mas a natureza divina é uma das coisas mais gloriosas que eu recebi de tesouro da minha vida. Ela se manifesta na vida do homem, e você vê o Deus transportar você para o mundo espiritual dele, claro, sólido e real. Aleluia. Ele está dizendo aqui que grandes promessas para que nos torneis co-participantes da natureza divina. Você vai chegar no céu e vai começar a ver, não, você vai contemplando aqui. Você vai ter o entendimento de que Deus é uma pessoa invisível. Mas alguém vai dizer, mas pastor, me faz entender, eu não vejo Deus. Queria entender Deus. O exemplo que Jesus Cristo fala, eu sempre falo para os irmãos, é o exemplo do vento. O vento sopra onde quer, aí ele diz, olha, você não sabe de onde o vento veio, nem para onde o vento vai. Aleluia. Assim é tudo aquilo que é espiritual. Por que eu acredito tanto em Deus? Glórias a Deus. Eu vou abrir um parênteses para os irmãos. O vento sopra, ele bate em você e vai embora. Se você ficar olhando, você nunca vai saber qual é a direção que ele foi. Se ele foi para a esquerda, para a direita. Mas a verdade é que você sente o vento. O homem ou a mulher espiritual tem tanta convicção em Deus que você começa a obedecer a Deus. Então eu começo a ter uma vida de forma bíblica. Eu não quero uma vida conveniente a mim, bíblica. Tem muitas coisas que eu sou arrastado, sou levado. Meus irmãos não têm a saúde espiritual, não têm entendimento, não têm a sabedoria, não têm a capacidade. Eu vou ajudar. Mas a partir daquele momento que eu vou ajudar, eu estou predisposto que o irmão siga o que está escriturado. Quando eu vejo que ele pegou firmemente, que não quer pecar, ele vai embora. Aleluia. Muitos homens da minha geração me colocaram numa estrada. Eu era completamente desobediente no início. Então eles olhavam para mim e talvez dissessem, acho que não vai muito longe não. Meu Deus. Porque eu queria fazer o que eu queria.
E aí eu vi os resultados desastrosos. Eu comecei a olhar com um pouco mais de temor, e aí eu comecei a ver que quando eles olhavam a palavra e falavam, é por aqui, o que tem que ser? São grandes promessas de Deus. O que é uma pessoa que é participante da natureza divina? Irmãos, Deus é uma pessoa extraordinariamente boa. Aleluia. Ela faz com que você tenha a natureza humana e a divina. Glórias a Deus. Sabe, de uma forma muito clara. Eu estou fazendo um trabalho e de repente Deus fala no meu ouvido uma revelação. Não. Ela não está fazendo isso. Ela já faz isso há tantos anos. Aí você não vê que eu paro e faço assim? Por que eu paro? Eu já estou recebendo a intervenção da natureza divina. Às vezes eu estou orando e Deus me dá uma direção. Não é por aí, é por aqui. Eu falo claramente, sim, Senhor, sim. Eu estou pegando uma outra natureza. Então, dentro da casa de Deus, você deve entender o seguinte: a piedade é você amar as coisas santíssimas de Deus. Mas por que eu amo as coisas santíssimas de Deus? Porque não tem nada mal do que isso. Aleluia. Eu vejo às vezes meu irmão, uma irmã vacilar, uma coisa simples, eu falo, meu Deus, não sabe o que está fazendo. Por quê? Porque o mundo espiritual de Deus é sólido e Deus tem que contabilizar tudo quanto eu faço e tudo quanto você faz. Então não pense você que Deus é um ditador, que Ele não é. Mas se Ele abrir mão para mim, para o José, e nós ficarmos impunes, Ele não é um Deus que na verdade nós imaginamos que tem que ser. Então eu vejo aqui, Pedro está falando de forma bem clara. Ele está dizendo que o próprio Deus vai nos livrar da corrupção das paixões que há no mundo. O mundo eu entendo assim, irmão, você entra no mundo. Aí o mundo é um mar que você só vai voltar se você tiver temor a Deus e entender. Eu não saio daqui se Ele não me tirar. Mas muitas pessoas acham que querer é poder, como se diz no mundo. O outro diz que eu sou bom de cabeça, eu sou isso ou aquilo. Só que tem que tomar na vida, quando você entra, irmão, você não vai sair daí se você não colocar o seu posicionamento espiritual em que você é uma criatura e Ele é um criador. Isso parece uma coisa óbvia, mas é a coisa mais, sabe, discrepância que eu vejo. A pessoa quer colocar Deus em pé de igualdade, ou seja, eu posso fazer o que eu quero e depois eu vou assumir. Deus é um ser, irmãos, que dá muita resposta silenciosamente. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Eu mesmo recebi muitas respostas ao qual eu nunca queria receber. Quando eu usava com os irmãos, eu vejo que há uma importância muito grande quando você vê que Deus é uma pessoa que vai se tornar o teu maior amigo. Nem o teu pai, nem tua mãe, nem tua esposa, nem teu filho. Ninguém pode fazer por você de uma forma que você vai ver que se torna teu amigo, a pessoa de Deus. Pedro, nesse momento aqui, ele não trata, em momento algum, da esposa dele, dos filhos dele. Ele só fala da situação dele de Cristo. Porque quando você começa a ver Deus trabalhando na sua vida, você sabe que a pessoa é tão gigante, tão infinita, tão gloriosa, você não precisa nem fazer tratativa de quando você vai receber. Por que eu não levo isso em consideração? Porque quando eu vejo uma palavra como essa, eu estou vendo aqui que ele está dizendo, por isso mesmo, vou reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência, irmão? Quando a gente faz uma diligência, a gente está fazendo uma busca minuciosa. Quando você faz uma diligência, você vai fazer o quê? Eu vou fazer uma busca minuciosa. Eu quero entender de um assunto. Eu vou ser diligente com aquele assunto. Quero entender todas as verbalizações, todos os predicados, todas as obras que estão intermitentes naquela palavra. Eu tenho que entender tudo. Então eu vou ler 10 vezes, 3 versos. O que ele está falando? Está falando sobre diligência. Então ele está dizendo que tenha uma busca minuciosa. Quando Pedro fala de virtude, ele diz o que? Inclinação para o bem. Aleluia. Você vê que Pedro é como, sabe, uma pessoa que vai te direcionando para onde você tem que andar. Você tem que andar, a primeira coisa, amando as coisas santíssimas. Quando você ama as coisas santíssimas, o nome dessa obra, desse ato, chama-se piedade. Quando o homem tem piedade, ele entra internamente em oração. Mas que é a primeira coisa que vem na mente dele? Um homem santo, a piedade. Ele começa a amar a obra de Deus. Ele está gritando silenciosamente. Poderia matar, destruir.
poderia tocar fogo no mundo todo, poderia não ter paciência comigo, nem com a irmã Rosane, nem com o José, nem com a irmã Laura, poderia fazer tudo isso. Poderia tacar de um dia para o outro o mundo em chamas, mas Ele não faz. Oh, aleluia. Então Ele é um Deus santo. Glória a Deus. As suas atitudes são tão gloriosas que o próprio Pedro está dizendo que as atitudes progressivas de um homem espiritual vão levar ele a um resultado muito excelente. Glórias a Deus. E o que você deve entender é o seguinte: quando ele diz aqui, ele faz uma combinação, uma associação. Ele está querendo dizer com a virtude o conhecimento, ou seja, você tem a inclinação do bem, você tem o conhecimento. O conhecimento que pode ser dado através do conhecimento. Eu conheci muitas coisas pela razão de ser. Então, o meu conhecimento pelo Espírito Santo de Deus, ele veio pela razão de que eu vi muitas coisas pelo Espírito. E aí eu vejo o quê? Que o meu conhecimento pode ser pela experiência com Deus. O meu conhecimento pode ser para eu perceber a pessoa de Deus. Aleluia. Eu faço igual a Gideão. O que ele colocou? Colocou lá um algodão, uma planta, e fez um voto com Deus. Bom, se nascer, Deus tem um negócio, se não nascer, Deus não dá. E Deus deu a resposta para ele no mesmo dia. Glórias a Deus. A casa de Deus, irmãos, nos dias de hoje, ela está sendo esvaziada porque as pessoas estão com invenções. É muito mais fácil você seguir o que está escriturado, e não apenas o que está escriturado, mas tem coisas que não estão escrituradas. A piedade é o amor a coisas santíssimas. Tá, mas a dor de um irmão, a formação de uma irmã, a formação da igreja, a formação das crianças dentro de um contexto bíblico, não, está dentro da sua necessidade de participar. Aleluia. Então, se você não acha, por exemplo, que a pessoa mais nova, ela não tem estrutura que talvez os novos do passado tinham. Por quê? Antigamente as pessoas podiam trabalhar com 12, 13, 14 anos de idade, tinham carteira assinada. E era uma coisa normal. Hoje não, tem uma lei que quer estudar, fazer isso e aquilo. Acaba que ninguém estuda, fica o dia inteiro no celular, jogando, e aí não se deu nada, não amadurece. Então amadurece, sabe? Igual como a gente fala, tomando Candy Crack com Nescau. Só que tem que a vida não é da cor de Candy Crack com Nescau, a vida é uma outra coisa. Quando eu olho para uma pessoa de 15, 16 anos, eu começo a ver se ele não tem estrutura dada espiritualmente por Deus. Irmãos, é difícil uma pessoa de 15, 16 anos sobreviver, porque é uma idade que ela é mais atacada pelos principados e potestades do inferno. E ela não sabe como lidar com isso. Ela não sabe o que tem que fazer. Pedro aqui está mostrando que há um progresso que vem resultados quando todos nós estamos reunidos e começamos a entender que, bom, o conhecimento ele tem que vir associado ao domínio próprio. Então, dentro de um conhecimento espiritual, o que nós olhamos que é o conhecimento? Aprendi pelo Espírito Santo que eu posso ser batizado em qualquer lugar. Porque eu fui batizado num lugar estranho, outro também foi. Então o batismo pode acontecer dentro da sua casa, pode acontecer, sabe, dentro do seu trabalho, depende da intensidade que você tem com Deus, mas ele também pode muito acontecer. Mas espera aí, pastor, mas continua. Tudo que você ou eu fazemos tem que haver o prenúncio do interesse. Deus é uma pessoa, irmãos, que Ele ajuda, mas Ele não põe no colo, não. Ele diz: vinde a mim. Sempre Ele chama você para você vir a Ele. Aí quando é que você vai? Se você tiver interesse. Se você não tiver interesse, irmão, você não vai, na verdade, aprender as coisas mais básicas. Que se você não se interessar por Deus, Ele não vai, sabe, cair de paraquedas na sua vida. Não vai. Você tem que explorar o que Pedro viu claramente dentro de um conceito de piedade e fraternidade. Piedade é uma obra santa de Deus. E fraternidade, eu luto pela mesma causa da irmã Flávia. Aleluia. Eu luto pela mesma causa do Leandro, da irmã Laura. Não é justo, irmãos, que nós venhamos manter qualquer coisa entre nós que seja alguma coisa discrepante. Não é justo. Por quê? Porque Deus sabe o que você está falando, o que você está pensando, o que você está desejando. Às vezes você está num momento em que a tua maturidade é tão pequena que você quer fazer
com que teu silêncio venha reinar. Deus olha para mim, para você, não é assim. Por que eu digo que não é assim, não? Ele está associando aqui o conhecimento com o conhecimento. Então eu chego aqui e trago um conhecimento ali como José. José está dizendo para mim de uma forma e eu estou dizendo para ele de outra. Mas se realmente o que nós vamos falar é um conhecimento de experiências, vai se dar, porque ele pode ter sido batizado na hora que estava falando glória, 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 igual os antigos faziam. Eu me lembro que quando eu fui confirmar o batismo, o pastor trazia todas as pessoas à frente, e aí começava aquela oração e as pessoas falando glória, 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 glória. Aí quando eu falei para ele que eu tinha sido batizado, ele falou, mas quem disse que você foi batizado? Eu falei, já fui, né? Fui batizado. Mas como você foi batizado se ninguém viu aqui? Eu fui batizado dentro de casa. Então o modus operandi do conhecimento é que ele conhecia a experiência de batismo na igreja, falando glória, glória, glória. Mas eu já vi outras pessoas sendo batizadas em vários lugares. Mas por que a pessoa é batizada? Interesse. Aleluia. Deus sabe o grau de interesse que você tem que ser uma mulher ou um homem de Deus. Tem vezes que nós vamos falar aqui e nós vemos que o apóstolo está dizendo, olha, o conhecimento ele tem que estar associado ao domínio próprio. E domínio próprio com domínio próprio, ou seja, o domínio próprio são os impulsos que nós temos e você tem que ter o devido controle sobre os seus impulsos. Você pode ficar indignado, como a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Por exemplo, eu posso ficar indignado com alguma coisa, mas não colocar o microfone aqui e pegar esse puto e pô, jogar lá, né? Meu Deus. Porque uma coisa é eu ficar irado, outra coisa é eu não ter o domínio próprio lançando a obra de Deus de forma escandalosa. Então, as nossas atitudes, como disse aqui a nossa amada irmã Marcela, elas podem ser atitudes silenciosas, porém totalmente escandalosas. Meu Deus. Escandalosas. E por que eu digo isso? Porque uma das coisas que chama mais atenção é que quando Judas saiu do raio dos olhos de Cristo, ninguém pergunta por ele. E a raiz daquela situação já vinha em acúmulo. Então Judas, na verdade, não estava preocupado de associar o domínio próprio, e muito menos o conhecimento, nem a piedade. Porque o que ele fez, agrediu tanto os céus, que não há intervenção de Deus, e Deus permitiu que ele se suicidasse. Porque o que acontece conosco? Todos nós aí queremos uma novidade. Nós sabemos que às vezes o bolso, o dinheiro fica mais curto. Sabemos que a coragem, ela está indo embora. Sabemos que também, sabe, a inspiração de Deus, quando nós não buscamos a Deus, Ele é o doador. Ela vai cair a níveis em que você não vai ter força nem de abrir uma Bíblia como essa. Então o problema não é o que nós pensamos às vezes de uma situação bíblica que vai ocorrer. O que vai acontecer? Amanhã possa ser, se eu não tiver uma nutrição espiritual de Deus, e não entender que isso é uma verdade, porque existe uma diferença grande da verdade com uma história. Uma coisa é alguém me contou uma história. Amém. Outra coisa é alguém, sabe, compartilhar um escrito sagrado desse como uma verdade. Então ele está dizendo aqui que conhecimento ele tem que andar associado ao domínio próprio. E com o domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. Espiritualmente, nós somos homens e mulheres de Deus. A palavra está nos dando direção que nós temos que ter o conhecimento. O que é o conhecimento, irmãos? O conhecimento é a razão de perceber que a minha vida, nessa temperatura, eu não vou muito longe. Por quê? Eu estou cooperando para o mundo das trevas. De coisas que você tem que entender. Você está cooperando com quem? Você é assim, assado, assado. Irmão, com Deus não é. Está cooperando com as trevas. Então, quando você começa a entender a associação da piedade, do conhecimento, a associação da perseverança, porque às vezes você está perdendo e tem pessoas no mundo que ensinam você. Eu já vi casos de pessoas empreendedoras que abriram um negócio, não deu certo. E aí?
fechei e abri outro. E aí, o que aconteceu? Não deu certo. Fechei e abri outro. E no quarto? No quarto me estabilizei. Então você vê que é por isso que a Bíblia diz que o filho das trevas é mais sábio do que o filho da luz. O filho das trevas, ele percebe que errou, mas não se deixa, sabe, voltar para trás, recuar. Espiritualmente, irmão, nós temos que entender que uma associação de coisas, elas recaem na nossa vida, como assim recaíram diante do olhar de Pedro. Pedro se tornou que é um perito. Peraí, pastor, ele era pesquisador, mas ele ganhou um grau de capacidade divina maior do que um psicólogo, ou até mesmo alguém que pudesse fazer o uso da psiquiatria naquele tempo atrás. Mas Pedro começou a perseverar e entendeu aquilo. É um conjunto. Perseverança. Aleluia. Piedade. Glórias, glórias, glórias. Eu tenho que ter perseverança e piedade. Aleluia. Não sou perseverante, tenho que arrumar um jeito de ser. Tenho que ter, naturalmente, da parte de Deus, o entendimento de compreender que sem conhecimento eu não vou a lugar nenhum. Quando você reúne tudo, é uma turbulência natural de um homem com o poder divino de Deus. Então não é aquela coisa de você querer ser perfeito. Ser perfeito não é uma opção, irmãos. Ser perfeito é uma obrigação diante de Deus. Todas as conversas que eu vejo, alguém vai e entra lá, mas eu não sou perfeito, mas tem que ser. Mas como você é perfeito? Você tem que ser. Perfeito é uma pessoa equilibrada. Eu vejo que eu não tenho perseverança. Tudo que eu pego eu largo. Não é perseverança. Eu tenho defeito. Eu vejo que eu não sou piedoso. Eu não amo a obra de Deus como deveria amar. Outro defeito. Eu vejo que eu não tenho, na verdade, sabe, essa confiança toda na Escritura. Eu não creio, eu tenho um pouco de incredulidade. Então você não está perfeito, você está completamente desbalanceado. Aonde você vai levar essa obra que você é desbalanceado? Porque o próprio Deus está dizendo que a piedade tem que andar junto com a fraternidade. Eu estou lutando com a fraternidade, eu amo as coisas de Deus. Mas é a piedade. Eu não tenho muita paciência não. Então, irmãos, tem que regular. O que Pedro descobriu aqui? Porque estas coisas existiam em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor. Então você está completamente temperado. Aleluia. Porque às vezes, por exemplo, alguém me pergunta assim, mas o que é estar santo? Coloquei uma carne lá na bancada, de forma in natura, não tem nada a ver. Aquela carne vai marinar, vou temperar. O gosto da in natura, a primeira apresentação, já foi embora, agora ela está temperada. Espiritualmente, o homem que está na casa de Deus, ele vai procurar uma ciência de entender, como o pastor falou, em tempero. Eu sou perseverante. Senhor, eu largo as coisas no meio. Meu Deus. Porque tem pessoas, irmãos, que a primeira coisa que ela pensa que é um problema na vida dela é sair da casa de Deus. Não é perseverante, ela pega uma briga e vai largar rápido. Então, espiritualmente, eu preciso de um tempero sobre a minha carne. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos vivificados pelo Espírito. Aleluia. Quem é que produz sobre nós a piedade? Deus. Ele vai fazer uma doação da piedade, vai fazer uma doação para a sua vida e para a minha vida, de que eu preciso de perseverança. Porque há pessoas que, quando apertam um pouquinho elas, saem do conforto, elas já querem para trás. Uma das coisas que eu mais aprendi com Jesus na palavra é que Jesus é uma pessoa que sai de casa todo dia. Você observou porque eu falo para vocês que dentro de casa vai perder todas as guerras? Tudo que Jesus faz, eu não vejo um deles que dentro da casa dele, que ele está fazendo uma oração dentro de casa. Não tem um na Bíblia que diga assim, ele ficou dentro de casa, sabe, Bruno? Ficou orando. Não tem um texto desse. Ele que eu entendo, tudo que ele faz é fora. Tem que orar, é fora. Tem que visitar, é fora. Tem que fazer, realizar, tudo fora. O que isso mostra para a gente, irmão? Que Jesus é uma pessoa que ele está ligada na vitória. Então aqui, Pedro está dizendo de forma muito gloriosa para todos nós. Pois aquele que estas coisas estão presentes, por aquele que essas coisas não estão presentes, é cego. Está dizendo que a pessoa é cega? Ela
Por que a pessoa é cega? Não tem perseverança. Tudo para ela é difícil. Há coisas, irmãos, que você tem que fazer um estágio hoje. Você está novo e você fazer alguma coisa bem longínqua, é necessário que você faça. Porque Deus não vai descer do céu e vai falar no seu ouvido assim: olha, moço, você tem que fazer isso. Ele não vai nunca fazer isso. Mas ele está dizendo que aqui, como eu dei o exemplo da carne, ela muda de gosto. E quando você é espiritualmente ligado em Deus, você vai fazer um alto, sabe, julgamento pessoal. Do jeito que eu estou, seria aprovado no reino de Deus? Meu Deus. Eu acho que não. E aí? O que está faltando em você? Em mim está faltando perseverança. Em você está faltando piedade. Eu não gosto muito das coisas de Deus, não consegui gostar. E o amor aos irmãos? Também não tem muito, não. Um ou outro eu gosto, mas o outro eu não gosto. Meu Deus. Então você vê que se a gente for aqui tocar nos assuntos, há um desbalanceamento. Como é que uma pessoa desbalanceada, sem amor, sem perseverança, sem piedade, sem fraternidade, sem nem entender o que é isso, vai se assentar na cadeira de um julgamento de Deus? Se assentar não, porque não tem corpo, esperar lá o corpo incorruptível. A gente tem que meditar nisso, porque a tua vida dá certo quando você ama a Deus. Aleluia. E você começa a entender que é uma realidade. Eu tenho o que? Acho que 24 horas, 72 horas. Esse dia eu vi agora. A porta se abriu, uma porta branca na minha visão. Era de madrugada, Deus me chamando para orar. A porta fez assim, na minha visão. Eu vi a porta branca com uma fechadura. Ela fez um barulhinho. Aí eu olhei a porta branca. E aí Deus falou no meu coração: está vendo essa porta? Eu falei: estou. Já viu a porta? Eu falei: já, Senhor. Vi, mas não entendi nada. Aí ele pegou e falou assim: está vendo aí? Eu abri a porta. Mas se o homem não abrir a porta do coração, de nada adianta que eu abra a porta. Deus abriu a porta da palavra. Mas se você não abrir a porta do seu coração, para receber a palavra de Deus que não é minha, aleluia, você faz uma autoanálise. Eu sou perseverante? Não, não sou. Eu sou fraterno? Não sou. Eu tenho amor ao meu próximo? Não tenho. Porque aqui Pedro está dizendo que muitas das ocasiões que nós temos a falta de entendimento, nós somos cegos. Pois aquele que estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, ou seja, com busca minuciosa, cada vez maior, confirmar vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Aleluia. Se você dá um tempero espiritual, você não tem, irmão. Porque às vezes você está trilhando um caminho que está totalmente errado. Aí Deus fala: vou fazer voltar. 10 mil passos, 20 mil passos. Mas por que, Senhor? Eu estou abrindo a palavra. Estou abrindo a porta. Mas só que tem que ele precisa abrir a porta do coração. Ou seja, Deus já abriu um caminho. Então eu fiquei imaginando hoje, irmãos, se nós estivéssemos hoje dependendo de fazer uma escritura para a próxima geração não ia ter escritura. A próxima geração não ia ter um referencial que pudesse dizer aos demais. Estou falando um exemplo hipotético. Quem tem uma saúde para poder escrever sobre Deus? Quem tem uma saúde para poder, sabe, fazer uma ligação de perseverança? Às vezes o irmão ou tem alguma coisa, mas às vezes 99,9 não tem nada. É um obrigado muito silencioso. Uma coisa fria, gelada. Bom, quando eu vejo aqui, Pedro está se esforçando, está na segunda epístola. Há 2000 anos atrás não tinha WhatsApp, é óbvio, não tinha nada, rádio. Pedro está caneta para lá, caneta para cá, caneta para lá, caneta para cá. Nós temos uma facilidade de digitar, pá. Ninguém fala nada. Às vezes é uma palavra linda que Deus nos mostra, e aí? Toma esse beijinho. Aí vai uma mulher desse tamanho, um negocinho, que eu nem sei o que é aquilo, nem enxergo direito, eu nem sei se ele está beijando, quando ele não está, nem entendo direito aquilo. Aí quando eu olho assim, se dependesse dessa geração, não teria escritura. Meu Deus. Não teria epístola. Não teria livro histórico. Hoje, o Bernardo falou com grande alegria sobre o Atos dos Apóstolos. Ele diz: livro histórico.
como os meninos disseram. Eles aprenderam. Mas, irmãos, Aleluia. uma construção Glória a Deus. de uma vida espiritual, como Pedro está sugerindo, ele está dizendo só bem claramente: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que viver uma vida. Eu não estou dizendo que você já está andando nas ruas de ouro, estou dizendo que você já está, sabe, nos portais celestiais. Mas você pode fazer uma vida mais inteligente do que a própria, sabe, essa inteligência artificial. Mas como aí? Como? Muito mais. Aleluia. Irmão, a diligência é você experimentar a obra de Deus. É experimentar. Irmão Leandro, ele fala com a gente realmente? Não, eu não acho que ele fala, não, tenho certeza. Aleluia. Eu não acho que Deus fala para me dar uma visão, uma revelação, um sonho. Eu não acho. Para mim, eu tenho certeza absoluta. E aí o que me faz a obrigatoriedade espiritual? Eu preciso passar isso para os irmãos. Mas todavia, irmãos, é uma doação. Doação é uma coisa que você recebe. Deus me mede a você e a todos nós, como a irmã Marcela disse, o livro de Deus é muito exigente. É claro que você vai falar assim: quem passou por INE? Bom, eu não passei, ninguém passou, mas alguém lá passou por INE. Quem passou para a faculdade de Harvard? Olha, é difícil passar, hein? Mas tem muita gente que passou. E o que eu quero dizer espiritualmente? As pessoas acham que esse mundo espiritual que Pedro está falando aqui é um mundo muito distante. Não é distante, não é. O que Deus quer passar para você, para mim, para todos nós, o que falta, pastor? No meu interesse, irmã Kelly, no meu entendimento, falta interesse. Falta interesse. E por que isso é importante? Porque às vezes você pode ficar numa situação em que você esteja bem financeiramente, você esteja bem em outra situação, mas mal na outra. Por quê? O desequilíbrio espiritual, ele gera muitos problemas. E na nossa vida espiritual, Pedro está dizendo aqui que nós devemos ter todas essas coisas: perseverança, Aleluia. temos que ter piedade, temos que ter fraternidade, temos que ter amor. Mas agora, irmãos, eu estou muito preocupado com uma coisa, e que esses dias eu estava orando e Deus me revelou. Não adianta eu viver um caminhão de palavras, viver no sentido de palavra, não adianta, se as minhas atitudes não condizem com essas palavras. Não adianta você falar salmo, recitar, fazer, ensinar, tá, e daí? Você tem amor a essa palavra mesmo? Você deseja obedecer, fazer a obra de Deus? Quando isso é uma verdade, as atitudes vêm acompanhando. É a mesma coisa. Pedro está aqui, Jesus foi embora. Mas o que tem a ver de Pedro? Fraternidade, piedade, perseverança. E Deus quer nos ajudar. Quando você vem para a igreja, um culto, de repente você fica fadigado. Ai, de novo. Quem vai pregar? O presbítero. Quem vai pregar? O pastor. Não queria ir para a igreja, não. Por quê? Não queria, não estou me sentindo bem. Quando você vai ver, a pessoa está com uma dessas armadilhas. Não tem perseverança. Qualquer coisinha embaixo do ombro dele já era, porque não tem confiança em Deus. Não tem fraternidade, porque eu posso estar mal, irmãos, mas eu preciso socorrer o meu irmão. Aleluia. E as minhas irmãs. Eu posso vir aqui e ficar sentado, parado. O que você está fazendo? Estou aqui para ajudar eles. Eu também não morri ainda não, mas vou ficar junto com eles. Mas eu preciso me movimentar. Espiritualmente, o que Deus quer é que você converta a sua vida de palavras em atitudes. Por quê? Porque muitos homens morreram debruçados na palavra. E alguém vai dizer: mas se salvaram? Eu acredito que não. Por quê? Porque a salvação, ela é mediante atitudes. E o que Deus quer que nós saímos daqui nesta noite, ruminando nossos corações, é que não há nenhum de nós perdido. Deus nos ama, Deus tem um amor pela nossa vida, sabe, um carinho, uma compaixão. Deus nos ama. Nos ama. Mas aquilo que é a parte do pastor, Deus não vai fazer. Pastor, você é mais velho, tá, e daí? Você vai fazer a minha parte? Deus não vai fazer, eu tenho que fazer a minha parte. E você também, como homem, mulher de Deus, você deve entender isso. Que às vezes você fica culpando a Deus: minha prova, não tem problema nenhum. A questão é o posicionamento, entender o que a palavra poderosa nos diz. E tudo doação. Doação tem que haver, naturalmente, uma renúncia para que nós possamos agradar o doador. Aleluia.